Pessoal, tudo bem? Pessoal, pela manhã, pelas aulas que estão sendo produzidas e divulgadas em relação ao assunto da manhã, alguns alunos externaram a dificuldade a respeito de forças intermoleculares, tá? Isso é um assunto visto no primeiro ano, tá certo? E essa dificuldade, esses alunos terem externado essa dificuldade, foi o que motivou eu fazer esse vídeo sobre forças intermoleculares, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, um panorama geral sobre as interações intermoleculares. A gente ainda vai falar sobre ligações químicas e quando a gente falar sobre ligações químicas, a gente vai dar um pouquinho mais de profundidade a interações intermoleculares. Mas eu sinto que é importante falar um pouco sobre isso agora para poder ajudar um pouquinho a todos entenderem o que está sendo visto a respeito de propriedades físicas de compostos orgânicos. Tá? Foi citado o tópico força intermolecular e alguns alunos externaram uma certa dificuldade. Tá? E por isso que eu estou fazendo esse vídeo, só para a gente dar uma revisada em relação a interações intermoleculares. Tá? Então, o que é preciso lembrar sobre forças intermoleculares? Primeiro ponto é que a força intermolecular não é uma ligação química. Quando eu digo que duas moléculas estão exercendo uma interação intermolecular, eu não estou querendo dizer que duas moléculas estão se ligando uma à outra, tá? Porque a interação intermolecular não é uma ligação química. A interação intermolecular é uma força atrativa, é uma força que faz com que as moléculas se atraiam uma à outra, ou seja, é uma força que faz com que as moléculas fiquem mais próximas, mais coesas, mais juntas uma da outra, e essa força ela é motivada por carga. É uma força atrativa de caráter eletrostático, tá? Como assim, professor? De caráter eletrostático. A gente lembra lá do primeiro ano que a molécula ela pode apresentar uma polaridade, tá certo? Ou seja, ela pode ter um polo positivo e um polo negativo. Esse dipolo elétrico, como a gente chama, né, essa polaridade ou dipolo elétrico, ele pode ser permanente, e aí a gente diz que a molécula é polar, ou ele pode ser temporário, e aí a gente diz que a molécula ela é apolar, em forma de polos temporários, de polos induzidos, como a gente chama. Mas, de todo modo, a polaridade, os polos elétricos, sejam eles permanentes ou temporários, mas os polos elétricos, positivo e negativo, são o ponto gerador da atração entre as moléculas. É o que motiva as moléculas a interagirem uma com a outra, a atraírem-se mutuamente. O polo positivo de uma molécula pode atrair o polo negativo de uma molécula vizinha, e é justamente essa interação positivo-negativo que provoca a atração entre as moléculas, que não é ligação, é uma atração motivada pelas cargas opostas, e é essa atração que a gente chama de interação intermolecular. Então, sempre que vocês ouvirem o termo forças intermoleculares, interações intermoleculares, isso nada mais é do que forças atrativas, forças que tendem a manter as moléculas mais juntas, mais próximas umas das outras, e essas forças são sempre de caráter eletrostático, tá? Carga interagindo com carga. São essas forças que determinam o estado físico da substância, né? São essas forças que são encarregadas de manter as moléculas mais juntas no estado sólido. São essas forças que são encarregadas de limitar o movimento no líquido. A gente teve uma aula de introdução à química e aí a gente falou sobre os estados físicos de um ponto de vista submicroscópico, ou seja, analisando aí como os átomos ou como as moléculas se comportam. E aí eu comentei com vocês que no estado sólido os átomos, as moléculas estão muito próximas, muito juntos um do outro, sem mobilidade. Quem é responsável por isso são as interações intermoleculares.
Eu tenho muitas interações intermoleculares no estado sólido e isso prende as moléculas. Quando você passa do estado sólido para o estado líquido, esse número de interações intermoleculares diminui um pouco, tá? Então isso dá mais moléculas. Ainda existem interações intermoleculares no estado líquido e essas interações existentes no estado líquido, elas limitam o movimento. As moléculas tentam se movimentar, chega um ponto elas não conseguem mais porque existe algo prendendo uma molécula à outra. E esse algo que prende, e quando você passa para o estado gasoso, você não tem interação intermolecular no estado gasoso. Tá? Elas são inexistentes no estado gasoso e isso dá ao gás um alto grau de mobilidade, de movimento, porque não existe mais nada prendendo uma molécula a outra, tá? As interações intermoleculares, elas sempre são formadas ou rompidas quando você tem mudança de estado físico. Por isso que eu falei lá na aula de orgânica que o ponto de ebulição, que é uma mudança de estado físico, ele depende das interações intermoleculares. Se as interações são fortes, é mais difícil separar as moléculas. Repare, se eu tenho interações intermoleculares fortes, as moléculas estão mais presas umas às outras. Então eu preciso fornecer uma maior quantidade de calor para separá-las, e é por isso que o ponto de ebulição aumenta. Moléculas que têm interações intermoleculares fortes apresentam temperaturas de ebulição altas. Moléculas que apresentam interações intermoleculares fracas, elas são mais fáceis de serem separadas. Eu preciso, portanto, fornecer menos energia, menos calor. Isso faz com que o ponto de ebulição diminua, tá bom? Então, as interações intermoleculares, elas são responsáveis, elas são quebradas, perdão, ou rompidas quando há mudança de estado físico, tá? Pois bem, a gente vai verificar que a intensidade da interação intermolecular, ela está diretamente ligada à intensidade da carga. Quanto maior for a carga, maior a intensidade da interação. Faz sentido. Por quê? Porque a interação intermolecular, ela é motivada por uma atração entre cargas. Se eu tenho mais carga, eu tenho uma atração mais forte. Então, a intensidade da interação intermolecular, a intensidade da força intermolecular, ela está diretamente relacionada com a carga envolvida. A carga de um íon, ela é muito maior que a carga de uma molécula polar, que por sua vez é muito maior que a carga de uma molécula apolar. Então, o que é que a gente vai perceber? A gente vai perceber, que as interações que envolvem íons, elas são mais fortes que aquelas que envolvem moléculas polares, que por sua vez são mais intensas que aquelas que envolvem moléculas apolares, tá certo? Aqui eu tenho os tipos de interação intermolecular. As interações elas podem ser do tipo íon-dipolo, só lembrando que o íon tem uma carga muito alta. Então as interações que envolvem íons, elas são mais fortes. Logo, a interação íon-dipolo é a interação mais forte dos diferentes tipos de interações intermoleculares que a gente vai analisar. Então, uma interação intermolecular, ou ela é do tipo íon-dipolo, que é quando você tem um íon no meio do processo, ou elas são chamadas de interações de Van der Waals, que é quando você tem apenas moléculas, sem íon, tá? E essas interações de Van der Waals podem ser do tipo ligação de hidrogênio, ou também chamada de ponte de hidrogênio, tá? Ela pode ser chamada de dipolo permanente, ou dipolo-dipolo, ou pode ser chamada de dipolo induzido, ou forças de London, tá? Então eu tenho esses tipos de interação intermolecular. Ou vai ser íon-dipolo, que é o mais forte de todos, porque é uma interação que envolve íon, ou vai ser ligação de hidrogênio, ou vai ser dipolo permanente, tá? Ou ligação de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, ou dipolo permanente, ou dipolo induzido, tá? Esses são os 4 diferentes tipos de interação intermolecular que a gente tem.
ou íon dipolo, ou ligação de hidrogênio, ou dipolo permanente, ou dipolo induzido. Só lembrando que esses três tipos de interação, ó, estão dentro do que a gente chama de forças de Van der Waals. Tá? São as interações entre moléculas. E aqui em cima, o íon dipolo é a interação intermolecular que envolve o íon e uma molécula polar. Mas a gente vai discutir cada uma caso a caso, tá bom? Nessa revisão sobre interações intermoleculares. Aqui eu tenho uma ordem decrescente das forças de interação, tá certo? A mais forte, como foi citada, é o íon dipolo. A interação do tipo íon dipolo é a mais forte de todas. Depois vem a ligação de hidrogênio, seguido dipolo, ou também chamado de dipolo permanente, e por último, dipolo induzido. Tá? Só quero deixar claro que quando a força da interação intermolecular aumenta, o ponto de ebulição também aumenta. A molécula vai ter um ponto de ebulição mais alto quando ela tem uma força intermolecular mais intensa, tá bom? Foi isso que foi discutido lá na aula de propriedade física de composto orgânico. A relação entre o tipo de interação intermolecular presente no composto e o ponto de ebulição do composto, tá bom? Aí depois dessa aula você volta para aquela aula de interação intermolecular e tenta assistir para ver se vai fazer um pouco mais de sentido. Quem não assistiu a aula ainda de propriedades físicas de compostos oxigenados, então depois dessa aula você vai lá para a aula de propriedades físicas de compostos oxigenados e assiste, tá certo? Então tá aqui, ó. Primeira interação íon dipolo. Quando é que a interação íon dipolo vai ocorrer? Ela sempre vai ocorrer quando você tiver a interação entre um íon. Esse íon pode ser positivo ou negativo, tanto faz, pode ser um cátion ou um ânion, e uma molécula polar, tá certo? Aí você precisa depois pegar o caderninho e revisar o que é uma molécula polar e o que é uma molécula apolar. Mas eu acredito que todos devem lembrar desses termos que foram vistos lá no primeiro ano, né? As condições para uma molécula ser polar e as condições para uma molécula ser apolar, tá? Então, quando você coloca, por exemplo, sal de cozinha na água, você tem um exemplo de uma interação chamada interação íon dipolo. Você tem um íon liberado pelo sal, por exemplo, aqui o sódio é um íon positivo, interagindo com a carga negativa da molécula de água. Se você olhar aqui, ó, existe um polo negativo ó, na água. Então, o oxigênio da água, né, H2O, está aqui, ó, H2O, o oxigênio da água é negativo e os hidrogênios são positivos. Então, repara que quando tu coloca sódio na água, tá aqui o sódio ó, na água, os oxigênios da molécula de água, eles ficam voltados para o sódio, porque o oxigênio na água tem carga negativa. E o sódio, por sua vez, tem carga positiva. Cargas opostas se atraem. É isso que a gente chama de interação íon dipolo, tá? A carga positiva do sódio interagindo com a carga negativa do oxigênio. E aqui é o contrário. A carga negativa do cloro interagindo agora com as cargas ó, positivas dos hidrogênios da água, tá bom? Tudo isso é exemplo de interação íon dipolo, que é uma interação de natureza forte, tá bom? Bem, depois do íon dipolo, você tem a interação dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Esse tipo de interação acontece quando você tem duas moléculas polares, tá bom? Você veja aqui, por exemplo, HCl. A molécula de HCl, você tem hidrogênio ligado a cloro, e o hidrogênio ele é menos eletronegativo, então ele perde parcialmente elétrons para o cloro. Qual vai ser o resultado disso? O resultado é que o hidrogênio adquire uma carga parcial positiva e o cloro uma carga parcial negativa. E essas cargas elas não se desfazem, por isso que a gente chama de dipolo permanente.
O hidrogênio vai ser continuamente positivo no HCl e o cloro continuamente negativo no HCl. E aí, quando duas moléculas de cloreto de hidrogênio se aproximam uma da outra, ó, o polo negativo de uma atrai o polo positivo da outra. É essa atração que a gente chama de interação de polo-dipolo. As cargas opostas se atraindo, tá certo, gente? Então, a interação de polo-dipolo é um tipo de interação intermolecular que acontece entre moléculas polares. Você tem a ligação de hidrogênio, que também acontece envolvendo moléculas polares, só que vão ser moléculas fortemente polares. Como é que funciona isso? A polaridade, ela surge da diferença de eletronegatividade. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior tende a ser a polaridade, tá bom? E aí eu tenho 3 átomos que são os mais eletronegativos da tabela periódica, tá aqui embaixo, ó. Flúor, oxigênio e nitrogênio. É a chamada FON, tá? FON. Aqui, ó. Flúor, oxigênio e nitrogênio. E o H, o elemento hidrogênio, é o elemento não metálico menos eletronegativo da tabela periódica. Menos eletronegativo. Então, quando você percebe o H ligado a um desses 3 elementos, flúor, oxigênio ou nitrogênio, isso me dá uma diferença de eletronegatividade e, portanto, uma polaridade muito grande. É esse tipo de ligação que eu chamo de ligação fortemente polar. Então, o que é a ligação de hidrogênio? É uma interação intermolecular que acontece entre moléculas polares, muito parecido com o dipolo-dipolo, entre moléculas polares, mas entre moléculas que você perceba o H, o hidrogênio, ligado a um desses 3 elementos aqui, ó, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Sempre que você perceber H ligado a FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio, isso vai gerar uma polaridade muito grande, formando assim um dipolo mais intenso, um dipolo-dipolo ou um dipolo permanente mais intenso, que é o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Então, ligação de hidrogênio nada mais é do que uma interação de polo-dipolo, como a gente viu antes, mas restritamente formada quando eu percebo H ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? Então, essas moléculas aqui, ó, molécula de água, por exemplo, tem H ligado a O, então faz ponte de hidrogênio. Molécula de amônia, tem H ligado a N, também faz ponte de hidrogênio. HF aqui, ó, você tem HF e HNO3. Aqui você tem H ligado a flúor e aqui H ligado a N. Eu posso ter ligação de hidrogênio. Eu posso ter aqui uma molécula. Deixa eu ver se eu tenho esse exemplo. Não coloquei. Mas deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Deixa eu pegar uma tela limpa. Eu não estou achando. Vamos colocar aqui do lado. Uma molécula de um álcool. Vamos pegar aqui um álcool simples. Metanol. Uma molécula de um álcool. Tem H ligado a O aqui embaixo. Ó. O grupo H. H ligado a O. Pode formar a ligação de hidrogênio. Tá? Nas bases nitrogenadas que compõem o DNA, você também tem pontes de hidrogênio, que você tem nitrogênio ligado a H lá, que pode formar a ligação de hidrogênio, tá? Que é uma interação forte. Ela é mais forte que o dipolo-dipolo, porque é uma ligação mais fortemente polar, mas ela é mais fraca que o íon dipolo, porque a carga de um íon é maior que a carga de uma molécula polar, tá bom? E por último, o dipolo induzido. O dipolo induzido ele é restrito para moléculas apolares. Tá? Então eu só tenho um dipolo induzido quando eu tenho 2 moléculas apolares interagindo. Se eu trago lá para a química orgânica, a cadeia carbônica, né, a sequência de átomos de carbono, ela é apolar. Então a cadeia carbônica
ela é responsável por interagir por dipolo induzido, tá bom? A parte apolar do composto orgânico, a cadeia carbônica, ela realiza dipolo induzido. É um tipo de interação que acontece entre moléculas apolares. E esse tipo de interação ocorre devido à aproximação da molécula. Lá na física, a gente chama de eletrização por indução, quando você eletriza uma partícula aproximando outra carregada. Aqui o que acontece é o seguinte, eu vou pegar duas moléculas apolares e aproximar uma a outra. Quando essa aproximação acontece, ó, a nuvem eletrônica de uma repele a nuvem eletrônica da outra, né? Nuvem eletrônica é negativa. Cargas iguais, quando se aproximam, elas se repelem. Isso deforma a molécula, isso provoca uma deformação na molécula, e essa deformação, ó, gera um dipolo instantâneo. Por isso que a gente chama de dipolo induzido. Tá? É um dipolo que se forma devido à deformação da nuvem eletrônica. Veja que fica um lado concentrando maior quantidade de carga negativa e um lado concentrando uma menor quantidade de elétrons, portanto, uma maior quantidade de carga positiva. Essa deformação na molécula gera um dipolo, vai gerar isso aqui, ó, deixa eu mostrar. Vai gerar isso aqui, ó, um dipolo. A diferença é que esse dipolo do HCl ele é fixo, ele é permanente. Por quê? Porque o H sempre vai ser menos eletronegativo que o Cl, então essa diferença de carga sempre vai existir. Aqui não. Aqui é um dipolo que se forma, mas é um dipolo que dura pouco tempo, é um dipolo temporário. Mas o pouco tempo que ele dura é o bastante para eletrizar uma molécula vizinha, que vai eletrizar uma outra molécula, e isso vai se propagando. Tá? É isso que a gente chama de dipolo induzido. Por isso que ele é fraco. Ele se forma, mas rapidamente ele se desfaz. Tá bom? Agora tem um detalhe. A intensidade do dipolo induzido ele aumenta com o tamanho com o aumento da quantidade de elétrons que a molécula tem. Se você pega um composto orgânico, quanto maior a cadeia carbônica, mais elétrons ela terá. Então ela vai ter um dipolo induzido mais intenso, tá bom? O dipolo induzido, em geral, é uma interação de natureza fraca. Mas esse dipolo induzido, diferente da ligação de hidrogênio, do dipolo permanente, o dipolo induzido ele varia com o tamanho da molécula. Quanto mais elétrons a molécula tem, maior vai ser a intensidade do dipolo induzido. Se você traz isso para a química orgânica, quanto maior a cadeia carbônica, mais intenso será o dipolo induzido. Tá certo, gente? Ele contribui mais quando, no caso de composto orgânico, eu tenho uma cadeia carbônica maior. Faz sentido. Se eu tenho mais elétrons, quando eu aproximar uma molécula da outra, aqui, ó, com mais elétrons, eu vou ter uma repulsão mais forte. Então, quando a molécula se deformar aqui, ó, eu vou ter um maior fluxo de elétrons migrando de um lado para o outro. Isso gera uma carga negativa aqui, ó, mais intensa. Se eu tenho mais carga, eu intensifico a interação intermolecular. Perfeito? Então, eu espero que essa breve revisão de interações intermoleculares, dipolo permanente, dipolo induzido, ligação de hidrogênio e íon dipolo, contribua um pouquinho para o assunto que a gente está vendo de manhã. Lembrando que essas interações termoleculares afetam diretamente o ponto de ebulição. Interações mais fortes, ponto de ebulição mais alto. Você pega aqui, por exemplo, aqui eu tenho 3 moléculas, H2, CCl4 e H2O. H2 é apolar, CCl4 também é apolar e H2O é polar. Só que H2O cai naquela situação, né, de H ligado a O, ponte de hidrogênio, que é uma interação forte. Então, o ponto de ebulição vai lá para cima. Interação intermolecular forte, ponto de ebulição mais alto. Agora, se você pega aqui a molécula de H2 e a molécula de CCl4, ambas são apolares. Então, ambas fazem dipolo induzido, que é uma interação de natureza fraca, tá bom? Aí olha o ponto de ebulição do H2.
menos 253, baixíssimo, está quase ali no 0 Kelvin, tá bem baixo. E o do CCl4, 77, está um pouco mais próximo do ponto de ebulição da água, tá? Por que o do CCl4 comparado ao H2 é tão alto? Né? Já que as duas moléculas são apolares, fazem o mesmo tipo de interação, de polo induzido. Por que a diferença no ponto de ebulição é tão grande? Porque se você olhar aqui, ó, o H2 só tem 2 elétrons, o CCl4 tem 74. Se eu tenho mais elétrons, eu tenho mais carga se deslocando quando o dipolo induzido é formado. Lembra que eu falei ainda há pouco? A intensidade do dipolo induzido varia conforme a quantidade de elétrons que a molécula possua. Se a molécula tem mais elétrons, o dipolo induzido ele intensifica, tá bom? Então, o dipolo induzido ele tem essa sacada. Embora seja uma interação de natureza fraca, a intensidade desse dipolo pode aumentar conforme a molécula apresenta uma maior quantidade de elétrons. Inclusive, você pode ter situações em que uma molécula que tenha dipolo induzido tenha ponto de ebulição maior que uma molécula que tenha ponto de hidrogênio. Ponte de hidrogênio, tá? Por quê? Porque o dipolo induzido ele intensifica com o tamanho da molécula. Você pega a água, por exemplo. A água tem ponto de ebulição ao nível do mar de 100 graus Celsius. É um líquido a temperatura ambiente. Aí você tem hidrocarbonetos, que são todos apolares, ou seja, que fazem dipolo induzido, mas existem hidrocarbonetos que são sólidos em temperatura ambiente. O piche, por exemplo, asfalto. Mas por que ele é um sólido? Né? E a água é líquido? Deveria ser o contrário, né? O hidrocarboneto é apolar, sofre dipolo induzido, interação fraca. Mas você pega um hidrocarboneto estupidamente grande, hidrocarbonetos aí com 50, 60 átomos de carbono, são chamados de hidrocarbonetos superiores. Eles têm tantos carbonos e com isso tem tantos elétrons que o dipolo induzido ele acaba sendo mais intenso que a ponte de hidrogênio encontrada na molécula de água. Resultado, o ponto de ebulição desses hidrocarbonetos superiores, e que fique claro, eu não estou dizendo que os hidrocarbonetos têm ponto de ebulição maior que a água. Eu estou dizendo que é possível encontrar hidrocarbonetos com uma quantidade absurda de carbono, 50, 60 átomos de carbono, com pontos de ebulição maiores que o encontrado na molécula de água. Por quê? Porque a intensidade do dipolo induzido ela aumenta quando a quantidade de elétrons da molécula aumenta. Tá certo, gente? Cheiro grande para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima.